vamos falar sobre o TDAH infantil. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta a formação do cérebro e o sistema nervoso central, causando prejuízos em diversas áreas da vida, como relações sociais, desempenho cognitivo, escolar e profissional. Importante ressaltar que diagnósticos no período infantil são maiores nos meninos e as meninas na fase da adolescência para adulta. O TDAH se divide em 3 fases. A primeira é grau leve, a segunda é grau moderado e a terceira é grau agravante, grave. O grau leve atinge academicamente, profissionalmente. No grau moderado, atinge profissionalmente, academicamente e socialmente. No grau grave, atinge os fatores do grau leve e moderado. Genética. Crianças com parentes e familiares próximos podem ter um grau de TDAH. Dinâmica. Dinâmica cerebral, controle de atenção, impulso e humor, principalmente relacionados aos neurotransmissores, substâncias químicas produzidas pelo neurônio. Fatores ambientais: exposição a substâncias tóxicas durante a gravidez, aumentando o desenvolvimento também do TDAH. Os sintomas do TDAH podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Na infância, quando diagnosticado, os sintomas aparecem por volta dos 7 anos de idade, podendo também surgir em adolescentes e adultos. Eles geralmente surgem em 3 grupos. Dificuldade em manter a concentração, facilidade em distração, não querer participar de atividades que exijam esforço mental, inquietação, excesso de fala ou movimentos em momentos inadequados. Agir sem pensar, dificuldade em esperar a sua vez e respostas precipitadas. Antes do diagnóstico ser finalizado, o profissional precisa se basear no norte do DSM, do Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Para fechar o diagnóstico, o indivíduo precisa apresentar 6 sintomas, que se baseiam na impulsividade, hiperatividade e desatenção. É importante salientar que o diagnóstico do TDAH ele é multidisciplinar, ou seja, ele envolve os psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Geralmente, são profissionais em conjunto que fornecem o diagnóstico complexo do TDAH. O tratamento do TDAH inclui terapia, uso de medicamentos e, em alguns casos, neuromodulação cerebral. É importante ressaltar que o TDAH não tem cura. Principais funções afetadas. O primeiro é a função e a desatenção. Isso acontece principalmente no caso das crianças, que têm dificuldade de se concentrar por um longo período de tempo em uma escola, por exemplo, que praticam atividades por um longo período de tempo. Controlar impulsos. Nas crianças acontece muito esse caso, onde elas não conseguem fazer as coisas sem pensar. A questão do ficar quieto. A criança ela é hiperativa demais, ela não consegue ficar sentada, ela precisa se movimentar. Memória. Às vezes é difícil relembrar uma coisa importante ou lembrar de algo em específico. Entre 5% a 8% da população mundial apresenta TDAH hoje em dia. No Brasil, estudos apontam a prevalência de 1,8% a 5,8%. De 6 a 17 anos, há uma prevalência de 7,6% dos dados. De 18 a 24 anos, tem uma prevalência de 5,2% dos dados. E acima dos 44 anos, é de 6,1%. Atualmente, tem mais de 2 milhões de casos no Brasil. Estamos finalizando essa reportagem. Agora fique com nossos amigos, dando uma ênfase ao TDAH infantil. Obrigada pela participação e até logo!